Olá pessoal, boa noite, bom dia. Bom, se você está nos assistindo e nos acompanha, eu te parabenizo pelo bom gosto, tá certo? Se você só está passando por aqui, eu te recomendo para que você se inscreva, para que você fique aqui conosco, amém? Dê o seu like, se assim for do seu gosto, tá bom? E seja abençoado. Dando continuidade ao tema de 6 evidências da verdadeira adoração, amém? Esse é o segundo vídeo. Recomendo para você e vai estar aqui o link do primeiro vídeo para você, amém? Então, recomendo para você que busque se você não viu o primeiro vídeo, pause esse aqui, volte para o primeiro vídeo e depois assiste isso aqui, ok? Não demora e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Ok, nós paramos lá na terceira característica, nós vamos agora para a quarta característica da verdadeira adoração. Amém? Então, queridos, vamos lá. A referência é João capítulo 4, versículo 19 ao versículo 23. Vamos lá para o versículo 23. Quando Jesus está dialogando com a samaritana, ele diz: Mas vinha a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A quarta grande evidência da verdadeira adoração, queridos, no versículo 23, parte B, diz: Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. E nesse espírito aqui, com E minúsculo, refere-se ao espírito do homem. Mas eu quero te entender algo que está não tão claro. E é para isso que existe de fato esse canal, para te ajudar a entender a Bíblia. E quando a Bíblia diz os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, isso é, irmãos, a quarta grande evidência da verdadeira adoração é o Espírito Santo agindo no meu espírito para adorar a Deus. É mediante o poderoso, glorioso e fiel Espírito Santo. Amém? Sem ele não dá para termos uma conexão perfeita com Deus, uma conexão perfeita com Jesus. No livro de Coríntios, o apóstolo Paulo diz que aquele que fala anátema a Jesus não tem o Espírito Santo. Em contrapartida, eu não posso dizer, o apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Corinto, amém? Em contrapartida, nós não podemos dizer bendito é o Senhor, glórias ao Senhor. O Senhor é um único Cristo. Eu não posso glorificar o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Agora você entende o porquê que eu coloco como um quarto, mas não menos importante. Amém? Aqui é uma ordem só para melhor entendimento. Mas como a quarta evidência para a verdadeira adoração, meus queridos, é que o Espírito Santo age no meu espírito. Quando eu entro em adoração diante do Pai, adorando, o elogiando, o Espírito Santo vai começar a mover em mim algo que eu não consigo explicar. As palavras vão começar a fluir, elogios fluirão que você nunca pensou que diria a alguém. Você começa a dizer a Jesus. Palavras, o Espírito Santo começa a formar em você frases que você nunca pensou que diria. E ele começa a formar essas frases. E você começa a adorar a Deus. E você começa a se derramar diante de Deus. Amém? Se isso é verdade, você está sentindo isso e você sabe que isso é verdade. Amém? Então, queridos, o Espírito Santo age em mim, ok? O Espírito Santo age no meu espírito para me adorar ao Pai. Então, essa é a quarta e grande evidência da verdadeira adoração. Amém, irmãos? O Espírito Santo é o nosso auxílio, ele é o nosso aliado, ele não poderia ficar de fora. Amém? Glória a Deus, e ele está conosco. Amém, queridos? A gente não sabe nem orar, queridos. A Bíblia diz que a gente não ora como convém. Amém? Queridos, se a Bíblia, ela, em relação à oração, ela classifica isso, que eu não sei orar como convém, por que saberíamos então adorar da forma certa? Não, queridos. Da mesma forma como a gente não sabe orar e o Espírito Santo nos orienta, nos aconselha, nos direciona, assim também é na adoração. Glória a Deus. E isso é bom, porque o Espírito Santo, irmãos, conhece o Pai. E ele te faz conhecer o Pai também. Glória a Deus. Está sendo abençoado com essa palavra? Eu espero que sim e oro por isso.
E a Bíblia diz: adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quinta evidência da verdadeira adoração, meus irmãos, por meio do Senhor Jesus Cristo. Jesus diz em sua palavra, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Amém? Ele é a verdade. Glória a Deus. Nós adoramos ao Pai em espírito da melhor forma, em essência, por meio do Filho também. Por meio do Espírito e também por meio do Filho. Jesus diz que nós não podemos fazer nada sem Ele, queridos. Inclusive adorar ao Pai. Amém? Jesus também diz que aonde estiver 2 ou 3 falando no seu nome, Ele estaria conosco. Amém? Então, queridos, ali é uma ligação, é uma comunhão. E quando você se dispõe, se disponibiliza para adorar o Pai, numa verdadeira dança celestial, num verdadeiro canto, num verdadeiro mover, numa verdadeira intimidade celestial e santa e pura, o Espírito Santo está te incentivando e o Filho, o nosso Senhor, está te levando ao Pai. Amém? O Espírito Santo nos revela quem é o Pai e o Filho nos leva até Ele. Glória a Deus. Isso é uma bênção, amém? Então, a primeira evidência, recapitulando, é que não se limita a tempo, não se limita a lugar, amém? E terceiro, não se, a adoração ela tem uma correlação com a revelação. Quarto, é por meio do Espírito Santo. Cinco, é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Nairo, é difícil. Não, irmãos, não é difícil. Jesus não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. Observe que ele facilitou o nosso acesso ao Pai. O véu se rasgou, amém? Já não é mais por métodos, irmãos. Não se limite a métodos, não se limite a horários, não se limite a lugar, queridos. O ato de você ir para a igreja, que é bíblico, e eu apoio e eu faço isso, irmãos, é para a comunhão dos santos, para a edificação da igreja, queridos. Mas tudo que você faz no templo é consequência daquilo que tu vive fora dele. Amém? E é isso que tu deve pautar. Adore a Deus no seu trabalho, adore a Deus no teu relacionamento, adore a Deus aonde você estiver. Irmãos, não tenha vergonha de adorar a Deus e de bendizê-lo e de glorificar o seu nome. Amém? A sexta e última, e não menos importante, grande evidência que eu destaco aqui para você, na verdadeira adoração, está escrito assim, na parte C do versículo 23. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Queridos, eu me fiz uma pergunta quando eu li esse texto. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Eu me fiz a seguinte pergunta, sendo muito sincero com vocês aqui. Eu me perguntei, Deus precisa tanto de adoração ao ponto de procurar elogios? Deus procura tanto ser elogiado ao ponto de procurar isso? Agora imagine você saindo nas ruas e pedindo para você mesmo, você pedindo para alguém te elogiar. Imagine isso. Ei, fulano, ei, me elogia aí, diz o quanto que eu sou bonito. Imagina isso. Entendem? Então me fiz essa pergunta. E eu quero que vocês entendam que eu amo o Senhor e eu não quero ser desrespeitoso com o meu Senhor quando eu faço essa pergunta. Mas eu faço e ainda continuo nessa pergunta para que você entenda melhor aonde eu quero chegar. E quando eu fiz essa pergunta, algo aconteceu no meu espírito enquanto eu estava meditando. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. São estes. Observa que porque é isso que o Pai procura para o adorar. Não, a Bíblia diz porque são estes pessoas. Amém? São estes. A Bíblia não diz porque é esse lugar que Deus quer estar. A Bíblia não diz porque é essa nomenclatura. É desse jeito. Não, a Bíblia diz o seguinte, porque são estes pessoas. Então, queridos, observa que os verdadeiros adoradores, eles não somente emitem adoração. Não, não. Aconteceu algo no meu espírito, irmãos. E sabe o que foi que Deus ministrou no meu coração? É que Deus ama os verdadeiros adoradores, não é por causa da adoração que eles oferecem, mas pelo alto sacrifício que eles são. Isso porque, amados, os verdadeiros adoradores, eles não precisam dar algo, eles são a própria oferta. Glória a Deus. Eles são o próprio sacrifício.
Eles são o alto sacrifício, como Jesus foi, queridos. Imagina que Cristo se deu por completo por você, mas também perante o Pai como oferta viva e agradável a Deus. Queridos, Jesus se deu com a adoração, ele não deu outra pessoa, ele se deu. Então eu, como verdadeiro adorador, não posso me limitar a dar algo a Deus somente. Eu não posso me limitar a querer barganhar com Deus. Eu sou a adoração. Os verdadeiros adoradores chamam tão a atenção de Deus porque eles próprios são a adoração a Deus. Eles queimam diante de Deus. Os dias deles são para o Senhor. A vontade deles são do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eles se dão para o Senhor como alto sacrifício, querido. Como alto sacrifício. Não importa as madrugadas, passam sono se necessário, passam até fome se necessário, mas o desejo deles é estar na presença de Deus. O desejo deles é adorar o seu Deus, já não importa se tem ou se não tem. Imagina agora o Davi, pelo qual a Bíblia o classifica como um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, alguém pode dizer, mas Deus amava muito Davi. Davi pecou e errou, aparentemente até mais do que Saul, pegou a mulher dos outros, matou o amigo dele, a mulher que depois ele tomou como esposa. Mas observa Davi, irmão, aonde ele diz, mais vale eu estar um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar. Imagina Davi dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Dele eu tenho tudo o que preciso. Amém? Agora, imagina o apóstolo Paulo que mesmo sendo bem sucedido na hierarquia dos fariseus, aonde na sinagoga, entre os discípulos dos fariseus, ele era bem visto, era soldado, era alguém inteligentíssimo. Amém? E na carta de Coríntios, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele declara assim: eu considero tudo isso como nada, por amor a Cristo, pela sublimidade de Cristo. Eu considero isso como refúgio, como resto a Cristo, queridos. Entende? Mesmo toda fama ou todo reconhecimento não se compara à presença de Deus, queridos. Então é por isso que a sexta e grande evidência da verdadeira adoração é que você se doa a Jesus. É que você se dá por inteiro, não por metade, não por partidarismo, amém? Não por sorte da ganância, não por uma adoração interesseira ou tendenciosa, não, mas porque você o ama e você o reconhece. Então você dá os seus dias a Ele. Amém? A minha oração e a minha ministração a você é para que entendamos isso como igreja. Amém? Você está sendo abençoado? Está te abençoando? Compartilhe esse link com alguém. Glória a Deus. Mande essa palavra para alguém no nome de Jesus. Nos abençoe também com a sua inscrição e com o seu joinha aí. Glória a Deus. Seja bem-vindo ao nosso canal e volte sempre. Paz.